Você já se perguntou como seria sua vida se cada passo da sua jornada fosse guiado por uma sabedoria superior? Já imaginou acordar cada dia com a certeza de que não está sozinho em suas decisões, por mais pequenas ou grandiosas que sejam? E se eu lhe disser que essa orientação não é apenas uma possibilidade, mas uma promessa divina para aqueles que confiam? Hoje vamos explorar na sabedoria da Bíblia o impacto e a importância de buscar a direção de Deus em cada passo da nossa jornada. Fique comigo até o final. Juntos elevaremos nossas vozes em uma poderosa oração em busca de orientação e direcionamento para os nossos caminhos. Nossa vida é uma jornada repleta de desafios que testam nossa capacidade de decisão e resiliência. A cada passo, nos deparamos com encruzilhadas que nos fazem refletir sobre o rumo que desejamos seguir. Cada escolha, por menor que seja, parece carregar um peso imenso, pois sabemos que nossas decisões moldam nosso futuro. Em momentos cruciais como esses, a busca por orientação divina se torna não apenas um conforto emocional, mas uma necessidade vital. É quando nos voltamos para nossa fé, buscando respostas, clareza e força para enfrentar os desafios que se apresentam. A Bíblia nos ensina que Deus é um farol em meio à escuridão, uma bússola que sempre aponta para a verdadeira direção. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, encontramos uma promessa poderosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem enfatiza a importância da fé e da confiança em uma força superior, encorajando a não dependermos apenas da nossa própria compreensão. Ela sugere que, ao reconhecermos e confiarmos nessa força maior em todos os aspectos da vida, encontraremos direção e clareza em nossos caminhos, lembrando-nos da limitação do entendimento humano e da sabedoria em buscar orientação espiritual. Quando nos entregamos à direção de Deus, estamos abrindo mão do controle absoluto sobre nossas vidas, uma atitude que pode ser desafiadora. No entanto, é nesse ato de entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Deus conhece nossos corações, nossos sonhos e até mesmo os desafios que ainda vamos enfrentar. Sua visão abrange não apenas o que é, mas o que ainda será. Essa verdade nos é revelada em Isaías capítulo 46, versículo 10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde tempos antigos, as coisas que ainda não ocorreram. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Este versículo reflete a capacidade divina de conhecer todos os aspectos do tempo e do destino, demonstrando a soberania e a previsão de Deus sobre toda a história e os acontecimentos futuros. No livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, Deus nos assegura: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esta promessa de orientação e cuidado nos lembra que não estamos sozinhos em nossos caminhos. É uma garantia de que mesmo nos momentos de incerteza ou indecisão, existe uma fonte de sabedoria e direção para nos guiar. Mas afinal, como podemos acessar essa sabedoria superior? Como podemos ter certeza de que estamos seguindo o caminho que Deus planejou para nós? A resposta para estas perguntas está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Esta passagem nos lembra de que a sabedoria de Deus não é algo distante ou inatingível. Pelo contrário, está prontamente disponível para todos os que a buscam sinceramente. A história do rei Salomão, notável por sua sabedoria sem precedentes, é um exemplo magnífico dessa verdade.
Salomão, filho de Davi e rei de Israel, ficou conhecido como o homem mais sábio que já viveu. Como consta na Bíblia, Deus apareceu a ele em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse. No entanto, em vez de desejar riquezas, honras ou a morte de seus inimigos, Salomão pediu sabedoria e conhecimento para governar seu povo com justiça. Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 a 12, Salomão diz: Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar este povo, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus ficou tão surpreso e satisfeito com este pedido, que não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, mas também riquezas e honras que nenhum outro rei teve antes ou teria depois. Este episódio revela um princípio fundamental. Quando buscamos primeiro a sabedoria de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A resposta de Deus a Salomão nos ensina uma lição valiosa. Quando buscamos a sabedoria divina acima de outras coisas, Ele nos abençoa com muito mais do que pedimos ou imaginamos. Isso é reforçado em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esta promessa nos mostra que a generosidade de Deus não tem limites e que, quando nossos corações e mentes estão alinhados com os valores e princípios divinos, somos capazes de receber não apenas o que pedimos, mas também bênçãos que nem mesmo havíamos imaginado. Contudo, é importante lembrar que buscar a sabedoria divina requer humildade. Precisamos reconhecer nossas limitações e entender que nossos planos podem não ser os melhores. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta passagem nos lembra de que Deus tem um plano para cada um de nós, um plano que é para o nosso bem, mesmo quando não o compreendemos de imediato. Quando confiamos nos planos que Deus tem para nós, coisas inimagináveis podem acontecer. Escolhas e decisões que antes pareciam complexas se tornam mais claras, e caminhos que nunca havíamos imaginado se abrem. O maior exemplo disso na Bíblia é a história de Moisés no Mar Vermelho. Neste relato, encontramos Moisés e os israelitas diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio em sua perseguição. Em um momento de desespero absoluto, quando parecia não haver saída, Moisés confiou na sabedoria de Deus, e o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Este milagre, descrito em Êxodo capítulo 14, nos mostra que, quando confiamos na sabedoria e na orientação de Deus, Ele pode transformar nossos obstáculos mais intransponíveis em caminhos de esperança e salvação. A lição que podemos tirar dessa história é muito valiosa. Assim como Moisés confiou na sabedoria divina e seguiu a orientação de Deus, nós também podemos confiar em Deus em nossas próprias encruzilhadas. Quando buscamos sua direção e confiamos em sua sabedoria, Ele pode abrir caminhos inesperados e nos guiar através de situações que parecem impossíveis. Em nossas próprias jornadas, encontraremos momentos em que a confiança na sabedoria divina se mostrará essencial. Pode ser ao enfrentar desafios pessoais, tomar decisões de carreira, lidar com relacionamentos complexos ou simplesmente encontrar nosso propósito na vida. A promessa de Deus de nos guiar e nos instruir permanece válida em todas as situações. A busca pela orientação de Deus não se limita a momentos de dificuldades. É um processo contínuo, um relacionamento constante. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6,
somos instruídos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa que, em cada aspecto de nossa vida, desde as pequenas escolhas do dia a dia até as grandes decisões, podemos convidar Deus para fazer parte de nossa jornada. No entanto, para acessar a sabedoria divina, é necessário cultivar uma disposição para ouvir e obedecer, um processo que frequentemente nos desafia a ir além da nossa lógica humana limitada. Aceitar essa realidade implica humildade e a compreensão de que não somos nós que detemos o controle sobre o mundo. Lembre-se, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça a supremacia do Senhor do Universo, o verdadeiro detentor de toda sabedoria e conhecimento. Ao fazer isso, abrimos mão da arrogância que muitas vezes acompanha o conhecimento humano e nos permitimos ser guiados por uma força superior. É importante lembrarmos que a sabedoria de Deus é acessível a todos. Não é um privilégio de poucos escolhidos, mas um presente disponível para todos que a buscam de coração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos encoraja: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Essa promessa de Jesus nos ensina que devemos ser proativos e confiantes naquilo que pedimos a Deus. Assim, quando pedimos com fé, estamos demonstrando nossa confiança no Criador e na sua providência. Não se trata apenas de pedir, mas de pedir com o coração aberto, pronto para receber as bênçãos que Ele tem para nos oferecer. Marcos capítulo 11, versículo 24, nos instrui como devemos fazer isso. Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Além disso, buscar ativamente a sabedoria de Deus é um ato de coragem e determinação. Significa sair da zona de conforto, enfrentar desafios e abrir-se para experiências que nos moldam e fortalecem. Essa busca não é apenas uma jornada externa, mas também um caminho de autoconhecimento e crescimento espiritual, onde aprendemos mais sobre nós mesmos e a vontade de Deus para nossas vidas. Por fim, bater a porta, no contexto espiritual, significa persistir e não desistir. Muitas vezes, encontramos portas que parecem fechadas, mas é a nossa perseverança e fé que nos levam a continuar batendo. Cada porta que se abre representa uma nova oportunidade, um novo caminho iluminado por Deus. É crucial reconhecer que as portas que Deus abre podem não ser aquelas que esperávamos, mas são aquelas que Ele preparou para nós, repletas de graças e aprendizados. Portanto, é essencial que mantenhamos nossos corações e mentes abertos para receber a sabedoria e a orientação que Deus tem para nos oferecer. Isso significa estar disposto a mudar de direção quando Ele nos guia por um caminho diferente do que tínhamos planejado. Às vezes, Deus nos pede para deixar de lado nossos próprios planos e ambições, para seguir o caminho que Ele preparou para nós. Isso pode ser difícil, mas é aí que encontramos a verdadeira realização e propósito. Nessa jornada, a oração se torna uma ferramenta poderosa. É através dela que nos comunicamos com Deus, expressando nossas preocupações, desejos e gratidão. A oração não é apenas um meio de pedir a Deus o que queremos, mas também uma oportunidade de alinhar nossos corações com sua vontade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos lembrados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Esta passagem nos ensina que mesmo em tempos de ansiedade e incerteza, devemos levar nossos pedidos a Deus com um coração grato, confiando que Ele nos ouvirá e nos guiará. O caminho da sabedoria divina não é um caminho fácil, mas é um caminho de recompensas eternas. Quando optamos por confiar em Deus e seguir sua orientação, podemos ter certeza de que Ele nos guiará a um destino de paz, propósito e alegria.
Como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esta promessa nos assegura que, ao buscarmos a Deus com sinceridade e dedicação, Ele se revelará a nós e nos guiará em nossa jornada. Vamos agora elevar nossas vozes em oração, unindo nossos corações em busca da sabedoria e direção de Deus para nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste instante de oração nos aproximamos de Ti, com corações humildes e espíritos sedentos por Tua orientação. Reconhecemos, Pai, que a nossa sabedoria é limitada e que sem a Tua direção, nos perdemos nas encruzilhadas da vida. Agradecemos-Te pela Tua promessa de estar conosco a cada passo da nossa jornada, guiando-nos por meio de Tua palavra e Tua presença constante. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, não nos apoiando em nosso próprio entendimento, mas reconhecendo-Te em todos os nossos caminhos. Pedimos Tua orientação e direção em cada decisão que tomamos, para que estejamos alinhados com Tua vontade. Assim como Salomão buscou sabedoria acima de todas as coisas, também buscamos a Tua sabedoria divina em nossas vidas. Dá-nos a humildade para reconhecer nossas limitações e a fé para confiar em Tua direção, mesmo quando os caminhos são desconhecidos. Deus de amor e bondade, pedimos que nos instruas e nos aconselhes por onde devemos seguir. Que nossa fé em Ti nos leve a experimentar a liberdade verdadeira que vem da entrega total à Tua vontade soberana. Dê-nos a coragem de confiar em Tua sabedoria, quando nos depararmos com obstáculos aparentemente intransponíveis. Sabemos que, quando seguimos Tua orientação, o impossível se torna possível. Senhor, ajuda-nos a pedir com fé, a bater a porta com persistência e a buscar Tua sabedoria de todo o coração. Que nossas vidas sejam transformadas por Tua orientação constante e que possamos viver de acordo com Teus planos para nós.